Glória a Deus. A oração apropriada. E a abordagem que o Tico fez de chuva, que abençoa, que traz vida, que renova a esperança. Essa que deve ser a nossa oração, não só para esse planeta, para as nossas vidas também. E quantas vezes a estiagem do nosso coração também gera questões, não é verdade, pessoal? E a gente precisa da chuva que vem, a chuva que produz. Pedir a Deus isso para o nosso planeta, claro, mas também para nós. Setembro está aí, nós estamos falando sobre... põe para mim, Carol, para quem está em casa. Carol não, é o Felipe, né? Para quem vai ver, esse é o tema nosso, o tema anual. O nosso tema é esperança, confiança e fé para o futuro. Esse é um tema que nós colocamos em função de tanta insegurança que nós estamos passando. E pensando lá em Provérbios 23:18, que fala assim: porque deveras haverá um bom futuro. Não será frustrada a nossa esperança. Essa é a certeza que temos. E cada mês a gente faz uma transição para um subtema. Esse mês de setembro estamos estudando alguns personagens das Escrituras Sagradas que deixaram para nós o legado de fé, esperança, confiança e fé em Deus. E esse legado gera em nós esperança de uma maneira assim linda. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre Ana. Nós já falamos o primeiro domingo sobre Abraão, o segundo domingo sobre José do Egito, e hoje vamos falar Ana, mulher de Eucana. É uma história lindíssima. E essa história precisa me ensinar e te ensinar a entregar as nossas coisas, os nossos pedidos, com essa coisa, né, visceral que o Tico falou aqui, do clamor visceral, entregar aos pés de Jesus aquilo que a gente precisa entregar, aquilo que nos incomoda, aquilo que tira a nossa alegria, e pedir por graça e favor. Depositar diante de Deus aquilo que tem tirado a nossa esperança, ou tentado tirar a nossa esperança, mas com certeza tirando a nossa paz, pelo menos temporariamente, e pedir dele boas respostas. E a boa resposta do Senhor é a vontade dele. Ouviu aqui? A boa resposta de Deus é a vontade dele, que fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Então é isso, eu peço, eu clamo, oh Deus, faz isso. Está aqui meu pedido. E eu passo os olhos assim sobre vocês, alguns eu sei de alguns pedidos que vocês têm feito, mas outros eu não sei, mas a gente tem que ser essa coisa de colocar aos pés da cruz as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, porque não é nada fácil, né, pessoal? A existência não é fácil, o viver não é fácil. Então a gente tem que contar com Deus e pedir que esses testemunhos poderosos dos nossos irmãos e irmãs lá do passado venham trazer para nós, então, um estímulo para que nós também façamos o mesmo. Eu vou contar a história da Ana para vocês. Ela experimentou uma frustração muito grande e pediu a Deus, e Deus só assim para ela. Até na hora dele, ele responde, mas ela toma uma postura de oração, de clamor, de uma forma tão persistente, na confiança de que Deus, a quem ela servia, era o único capaz de responder para ela favoravelmente, para trazer graça e favor para ela. E ela continuava insistindo, perseverando em oração e súplicas, mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. E ela falou assim, não vai ter jeito. Mesmo quando a resposta de Deus ainda não havia chegado, ela continuava em oração. A história de Ana está
contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, logo no início, os versículos 10 e 11. Depois nós vamos ler os 19 e 20, tá, Carol? 1 Samuel é o primeiro livro de Samuel, por isso que é 1 Samuel 1, 10 e 11, e depois nós vamos ler o 19 e 20. Vamos ficar de pé para a leitura das Escrituras. Eu vou fazer a leitura que está aí no telão, que é na Nova Versão Internacional, e vocês acompanhem comigo. E com alma amargurada, gente, presta atenção, isso aqui... Às vezes a gente não entende a dor do outro. A gente precisa colocar os nossos pés no sapato do outro. A dor dessa mulher pode ser para você algo assim, mas ela com alma amargurada chorou muito e orou muito ao Senhor, a Yahweh. Então, ela fez um voto. Ela fez um voto ao Senhor. Ela falou assim: ó Yahweh, Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, ela, né? Se te lembrares de mim e não te esqueceres de mim, tua serva, mas lhe deres um filho, então eu vou dedicar a ele ao Senhor por todos os dias da vida dele, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Essa palavra filho ali, em outra tradução vai dizer assim, um filho varão. Ela pediu um menino. E é lindo esse pedido dela de menino, é lindo. Vai lá no 19. E diz assim, na manhã seguinte, ela ficou orando, né? Ela recebe a resposta de Deus, e Deus dá para ela um menino, varão. Ela fala, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor e Yahweh, voltaram para casa em Ramá. Eucana, então, o marido dela, teve relações com ela, e o Senhor... Olha que lindo. É como se Deus tivesse esquecido, né? Mas a poesia do texto fala assim, o Senhor se lembrou dela. E aí o 20 diz assim, assim Ana engravidou. No devido tempo deu à luz a um filho e chamou de Samuel. Que quer dizer, eu recebi porque pedi ao Senhor. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura desse texto, a reflexão que vamos fazer ao redor desse capítulo 1 do livro de 1 Samuel. E o Senhor nos ajude a sermos desafiados pelo o legado lindo que a Ana deixou para nós, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, pessoal. Deixa eu contar a angústia de Ana. Está narrada, os 8 primeiros versículos do primeiro capítulo, está narrada a luta dela. Essa moça, essa mulher, era casada e não tinha filhos. E isso, presta atenção, gente, naquela época a esterilidade era algo muito vexamoso. As mulheres se sentiam diminuídas e elas tinham muita vergonha porque não podiam reproduzir. Era motivo de grande vergonha, de rejeição, também de zombaria. Riam das mulheres estéreis. O problema da Ana é que, lembrem-se que o Antigo Testamento, ele ainda tem o sistema de poligamia. O homem podia ter mais de uma mulher. Eucana, esse homem, que era um servo de Deus, ele tinha 2 mulheres. Uma chamava a Ana e outra chamava Penina. E a Penina engravidou, a Penina tinha filhos. E a Penina zombava de Ana. Uma situação desconfortável nas relações domésticas ali. E a gente não sabe, né? Como talvez Penina, de uma maneira cruel, passava com o menino no colo e apontava para Ana e ria de Ana e zombava de Ana. A palavra diz que Penina provocava Ana. E ela sofria e queria ter um filho. Não podia. Deus não tinha dado graça a ela. Porque Deus precisava ensinar a Ana e a mim e a você
a levar as nossas dores e as nossas dificuldades a Deus e esperar dele uma resposta. A sua dor era grande. O texto que lemos, vocês viram que ela chora amargamente, ela guardava ansiosa o livramento dela, que parecia demorado demais. Ela vinha ao templo e orava, e orava, e orava, pedindo a Deus, aguardando ansiosa de Deus uma resposta favorável para que ela pudesse engravidar. Parecia que Deus não estava escutando ela. Aqui. Aí que ela orava mais. E a gente precisa aprender essas coisas, a persistência, né? A gente tem mania de fazer uma oração. Não, aqui. Tem hora que a persistência é aquilo que Deus espera de nós. Não porque Ele esteja surdo, ou não queira ouvir, ou não está ouvindo, mas porque Ele está ensinando. Ele ensinou Ana com muita dor, para que o exemplo dela servisse para mim e para você hoje. Aqui, eu preciso falar uma coisa para vocês. Até as pessoas boas, pessoas de fé, pessoas crentes, como era Ana, como era o seu marido Eucana, até essas pessoas passam por problemas sérios. Ou seja, todos nós somos sujeitos aos problemas. Aqui, a Bíblia não garante uma vida sem problemas. Se pregam aí fora isso, é uma mentira. Não é evangelho. O evangelho nós vamos ter tribulação, nós vamos passar por lutas. Aí Jesus fala assim, mas calma. Respira fundo, tranca os dentes, porque tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vocês vão passar por lutas. A verdade a Bíblia não garante uma vida sem problemas, mas nos garante vitória sobre os problemas. Isso é lindo. Os problemas não podem nos paralisar ou fazermos perder a fé. Os problemas vêm e eles estão aí para cumprir o propósito deles. Eles não estão aí sem querer, eles estão com um propósito. E Deus fez isso na vida de Ana. Você não vai engravidar, você vai passar muita tristeza e chateação com a Penina. E você vai vencer, para que lá no século 21, em setembro, dia 15 de setembro, a Igreja Presbiteriana Missional do Caminho ouça do seu exemplo. Quantos anos, a gente não sabe quantos anos, Ana chorou e orou diante do Senhor. E sabe, na nossa caminhada, quantas vezes é assim? Nós nos encontramos em situações que a gente pede, e Deus não dá resposta. Parece, isso é uma aparente situação, né, de que Ele não está preocupado conosco. Ele está sim preocupado com cada um de nós, comigo e com você. Contudo, Ele tem um plano para aquilo que você está passando, como teve para Ana. Muitas vezes as respostas de Deus parecem demasiadamente demoradas. Mas é Ele trabalhando o meu caráter, o seu caráter. E esse fato muitas vezes é pesado. É aí que nós temos que buscar mais ainda. Pegaram? Então está lá a Ana, amada pelo seu esposo, sem condição de engravidar, uma situação de muita tristeza. E ela busca a face de Deus e busca a face de Deus. Gente, isso é uma coisa extraordinária o que ela deixou para nós. Ela deixou algo notável, algo sensacional para mim e para você. Ela levou o sofrimento dela para Deus. Não ficou conversando fiado por aí, pá. Não ficou buscando soluções humanas no braço. Ela busca diante de Deus. Ana tinha esperança no poder da oração. Não na oração em si, mas naquele que ouve a oração. O poder da oração, como a gente ouve falar por aí, não é só por causa da oração, é por causa daquele que ouve a oração. Ele é fiel. Olha para mim.
O que ouve a oração é fiel, não a você e a mim. Ele é fiel a Ele mesmo. Os seus propósitos e a sua santa vontade. Por isso que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas Ele sempre, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Mas Ele tem um plano, às vezes, para sofrimentos que a gente passa. A esperança de Ana estava ali na oração. E a gente vê nos versículos 10 e 11, aqueles que a gente leu aqui, que ela ora fervorosamente, com amargura de alma. Mas presta atenção, não é só, ela não está ali só com amargura de alma, senão ela não ia ter valor a oração dela. Ela tinha uma esperança de que Deus ia ouvi-la. E orou, esperou, não se resignou à condição de estéril dela, falou assim, Deus não quis, vou largar para lá, vou viver minha vida. Talvez pensando em lidar de forma diferente. Não, ao invés disso, ela buscou a Deus um milagre, porque o organismo dela não poderia produzir filhos. Ela era estéril, pede um milagre. Ela ora por um milagre. Aqui nós precisamos orar por milagres. Eu acredito no sobrenatural. Já vi coisas assim espantosas acontecerem e vejo todos os dias o milagre de Deus acontecendo na vida de vocês e na minha. Eu vejo isso com muita clareza. Mas eu preciso orar por um milagre. Tem algum milagre que você está precisando, hein? Na sua vida? Aqui, que bobagem que é. Não é bobagem. Porque é a sua realidade. Há uns anos eu estava cuidando, atendendo um adolescente, que na verdade a mãe pediu que eu atendesse a adolescente, eu estava atendendo. E ela não estava querendo vir mais para a igreja porque ela estava com espinhas. Um problema sério. Você ouviu? Porque para ela, um adolescente, aquilo era uma questão. E todo mundo falou assim, bobagem. Não é bobagem. Eu tenho que entender que naquela limitação dela, aquela é uma questão séria. E nós trabalhamos como uma questão séria e ela superou, usou o subterfúgio da maquiagem e começou a ter uma autoestima um pouco melhor, passou pela adolescência. Eu preciso entender que as suas questões, os seus milagres que você tem orado, eles são importantes para Deus. Mas eles só serão alcançados com orações fervorosas. Ela estava orando com tanto fervor que o sacerdote Eli estava olhando para ela orando. Ele já tinha observado Ana. Ele falou assim, essa mulher está embriagada, 10 horas da manhã. Essa mulher bebeu demais. E ele vai chegando perto dela, preocupada, e falou assim, filha, essa hora da manhã você é embriagada? Ela falou assim, não me tome por embriagada, ô sacerdote. É porque eu estou aqui em angústia de alma, pedindo a Deus. Eli achou que ela estava fora de si, de tanta intensidade que ela colocava naquela oração. Orações fervorosas são necessárias em situações difíceis na nossa vida. Ela estava muito ansiosa. E aí ela contou para o sacerdote. Ela falou assim, eu quero um filho, porque a minha situação é essa. Mas eu não quero um filho qualquer. Eu quero um menino. Por que ele ia pedir um menino? Porque só meninos naquela época podiam ser dedicados ao serviço sacerdotal. Meninas não. Ela ora para um menino, para um milagre para ela, para servir a Deus. Ela não olha só o seu umbigo. Ela começa a falar assim, me dá um menino varão,
porque aí eu vou dedicar ele ao Senhor. O Eli olhou para ela, deve ter olhado para ela e falou assim: mulher, olha o que você está pedindo. Depois você vai ter que entregar esse menino vai passar o resto da vida dele aqui comigo, dentro do templo. Você nunca mais vai ver, vai vê-lo de vez em quando, uma vez por ano. Quando ela ia lá, eu já falei que ela me entregou, né? Ficou grávida, engravidou, teve um neném. Você cuidado com o que você pede. Eu quero um menino varão sacerdote, porque ele vai ser entregue a Deus para servir aqui com o Senhor o resto da vida dele. Ora, com fervor, com aflição, procura Deus, ora muito, faz um voto que toda mãe devia fazer. Em vez de fazer um voto para o menino ser um bom profissional, um bom atleta, um bom alguma coisa, faz um voto de entrega desse menino para Deus, para que ele seja um bom crente. Se você ainda não fez esse voto, precisa fazer. Vai mudar a história dele para a eternidade. Ele pode ser o melhor atleta do mundo. Sem Jesus, ele vai para o inferno. Vai passar a eternidade no inferno, a despeito do que ele conquistou nesses poucos anos de vida, 70, talvez 80. Estamos vivendo um pouco mais, uns 90. As circunstâncias de vida, da vida, né? Difíceis da vida, precisam produzir orações fervorosas. Aqui tem hora que não dá assim, papai do céu, não dá. Tem hora na vida da gente, ou a gente põe as entranhas nesse negócio, ou então não dá. Há momentos em que a gente só consegue orar e chorar. Orar e chorar só. Há momentos que a única oração que a gente consegue fazer é essa oração fervorosa e persistente que a Ana fez, sabendo que só Ele é capaz de nos atender. E aqui está um princípio importantíssimo de fé. Aprenda a levar as suas questões para Ele. Eu sei que às vezes a gente tenta resolver com as nossas coisas. Aprenda a levar o nosso desespero, as nossas questões a Deus. E mesmo que você possa pensar que as pessoas nem estão dando bola, ninguém me compreende enquanto eu estou com as minhas questões. Quando você faz isso, leva as suas questões para Deus, você diz para quem está do lado, para o mundo espiritual, anjos e demônios que circulam esse planeta, em especial para Deus, o tanto que você confia nele para resolver as suas questões. Essa mulher orou e clamou, nós não sabemos quantos dias. Até o Eli verificar e falar assim, essa menina não está legal, está bebendo durante o dia. E ele foi lá com o coração para resolver o problema dela. Ele ouviu a história dela e mandou ela embora. Porque você foi ouvida. Deus fez para Ana. E Deus pode fazer para você também. Ele é o mesmo Deus ou... A confiança de Ana num Deus que responde orações, responde o seu clamor, é uma coisa que nós precisamos aprender com ela. Essa confiança em saber para quem eu estou orando. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Foi o que Paulo escreve na carta aos Efésios. A resposta de Deus à oração de Ana não foi assim. Ana orou, papai do céu, quero engravidar. Pum! Essa mulher passou maus bocados em oração e angústia. Ela esperou. Aqui, esperar não é fácil, né, pessoal? Esperar não é fácil.
pede um filho varão. Puxa vida, dona Ana, porque você não pediu um menino, um filho qualquer? Não, eu queria um filho varão, porque eu quero entregar esse menino para Deus. E ela orava e punha a mão na barriga dela, eu fico imaginando, falando assim, lá vem meu Samuel. Ela já sabia que era o Samuel. Ela deu nome para ele antes. Ela fez o voto de dedicá-lo. E que bom, porque se fosse menina, eu acho que ela ia falar assim, mas como é que eu vou dedicar essa menina? Não, eu quero um para dar para Deus. Ela deixou o templo, depois de ouvir a palavra de Eli, ele deve ter falado assim com ela, minha filha, me dá um abraço aqui. Isso é o mineirão, Robson, abraçando e beijando, né? Dá um abraço aqui, menino. Vai com Deus. A sua oração foi alcançada. Interessante, o texto bíblico fala que Eucana então teve relações com ela, para ela engravidar. Ela tinha que ter relações. Ela procurou o marido dela. Eles tiveram um filho. O mais legal disso tudo é porque a hora que ela deixou o templo, ela deixou na confiança de que a resposta já estava a caminho. Ela saiu dali confiando de que Yahweh a ouvira. Ela foi ouvida. O texto que lemos aqui, né, no 19, no 20, falou assim que Deus se lembrou de Ana. Eu comentei na hora que eu estava lendo o texto, falando assim, parece que você acha que Deus um dia vai esquecer da gente? Do filho dele, da filha dele? Ele fez você do jeitinho que ele quis fazer. Você é obra do propósito de Deus. Você não é obra do acaso. Ele nunca se esqueceu de você e nem vai esquecer. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer tudo o que você quiser. Pais que fazem isso são maus pais. Os pais bons o bastante sabem e aprendem a dizer não. Pode, não vai ter, não. E esse é o Deus conosco que fala assim, não. Ou muitas vezes ele fala assim, no meu tempo. Espera, calma, sou. O milagre de Ana começou de fato quando ela entregou a sua dor e o seu desejo a Deus, nessa oração fervorosa, e esperou confiadamente na resposta dele. Fez a parte dela. Foi lá e teve relação com o marido. Mas era Deus que estava agindo. E nós aqui, como Ana, a gente passa por lutas e tribulações, talvez não igual a delas. Eu estou orando por 2 moças recém-casadas agora. São queridas. Elas estão buscando engravidar. Uma delas ainda não está buscando. Uma delas falou assim, eu quero ser eventualmente mãe. A outra está muito angustiada. E eu preparando Ana, eu falei com ela. Começa a buscar. Às vezes os nossos problemas são diferentes da Ana ou dessas 2 meninas. São meninos que são, gosto da idade das minhas meninas também, né? Nós precisamos buscar a face de Deus para aquilo que a gente precisa. A gente aquilo que busca, aquilo que a gente deseja, aquilo que está tirando a nossa alegria, a nossa paz. Buscar as respostas de Deus, as soluções para nós. E confiar aqui para mim, e confiar que Ele tem ouvido a sua prece. A fé em quem Ele é. Por isso que ela sai da presença e fala assim, eu sei que você é, só. Eu sei que você pode. Desde o momento que empreitamos o nosso clamor e a nossa oração, Ele já ouviu. Ele está assim, ok, já te ouvi. Vou continuar insistindo, Deus. Continua insistindo, porque é esse que eu vou te ensinar. Eu estou fazendo isso para te ensinar. Mas eu já te ouvi. Daniel fica num processo de jejum e oração 21 dias.
está descrito no livro dele, e ele busca de Deus uma palavra. Aí o anjo, quando chega para respondê-lo positivamente, o anjo fala assim: desde o primeiro dia que você entrou, foram 21 dias, desde o primeiro dia que você pôs o seu joelho aqui, Deus já ouviu e eu já vim com a resposta. Mas tem algumas dificuldades nesse trajeto, é isso que ele falou. Mas eu já tinha ouvido, Deus já tinha te ouvido no primeiro dia que você começou. O primeiro dia que você começa, Deus já te ouviu. Mas tem dia que tem que ser 21 dias de jejum e oração. Esse cara fez 21 dias. Tem dia que Jesus foi diante do Pai pedindo a Ele para abençoá-lo no seu ministério. Foram 40 dias e 40 noites. Deus já tinha ouvido Jesus. Mas a gente precisa aprender que na nossa história, a persistência é algo que o nosso Pai deseja que façamos. Na confiança de quem Ele é. Porque Ele vai nos atender. Mas aqui, ó, para mim, nem sempre Ele atende conforme a gente pede. Ele está comprometido com as nossas necessidades, não com os nossos caprichos e desejos. Ele está 100% comprometido com a minha necessidade, com a sua. No tempo dele, ela virá. Outras vezes a gente pensa que está demorando. É porque Deus está trabalhando o seu caráter, a sua vida, e muitas vezes nós temos que entender que Ele vai responder, já respondeu, Ele já veio ao nosso encontro e Ele vai responder. Ele atendeu o clamor da Ana, Ele vai atender o seu também. A fé e a obediência de Ana é linda, porque depois que ela tem esse menino, você imagina o dia que ela engravidou. Eu vou fazer isso assim. Ela foi para Penina e falou assim: estou grávida. Penina era outra, né? Estou grávida. Que alegria que ela devia estar contando para todo mundo: estou grávida. E ela cuidava desse bebê, o menino. E eu tenho absoluta certeza, não tem isso nas escrituras, né, pessoal? Eu tenho absoluta certeza, falou assim: meu Samuel está chegando. Eu pedi a Deus um varão para eu dedicá-lo e ele está chegando. E nasce o menino, ela amamenta esse menino. Assim que o menino soltou o peito e não estava sendo amamentado mais, ao invés de ela desistir do voto, porque ela podia, né, falar assim: Deus já me deu, vou ficar com ele aqui o resto da vida. A primeira coisa que ela fez, ela nunca esqueceu do voto que ela fez, de dedicar o filho dela para Deus. Não esqueça do seu voto de dedicar o seu filho para Deus. É mais importante dedicar o seu filho para Deus do que qualquer outra coisa. Ela podia ter mantido aquele filho tão desejado, no entanto, a fé e a obediência dela era para voltar. Bate lá na porta do Eli. Na verdade, o dia que ela engravidou, ela voltou lá no Eli e falou assim: estou grávida. O Eli falou: eu sabia. O sacerdote falou: eu sabia. E eu creio que ele falou assim: cumpre o seu voto, hein? Eu vou cumprir. Entrega para o menino e fala assim: está aqui esse menino, é seu, para você cuidar. E a cada ano, o menino foi dedicado para o serviço sacerdotal. Ele tinha vestes especiais de menino sacerdote, que estava sendo ensinado por Eli, o sacerdote. Ela vinha com roupas novas, porque ele crescia. Ela ia lá medir e trazia roupas novas para ele. Acompanhava o menino dela de longe. O menino que ela pediu para servir a Deus. A fé e a obediência dela mostra que nós também temos que cumprir com os nossos votos. Aquilo que falamos para Deus, não só dos pedidos que fazemos, mas tudo aquilo que vem para nós, para que façamos, devemos ter o cuidado de obedecer. Mesmo quando a resposta de Deus envolva sacrifício ou entrega. Você seja obediente. Confie aquilo que você falou, o seu voto, nas mãos daquele que você fez o voto. Confiar que
planos dele são maiores do que os seus e os meus. A obediência, ela tem que sobressair para que a gente possa continuar uma vida abençoada e abençoadora. E é claro que quando Deus nos ouve, Ele dá recompensas. As recompensas de Ana são de alegria e louvor, porque essa mulher podia ter ficado até amargurada quando entregou o menino assim com ele. Sabe aquilo que você entrega e não entrega? As escrituras dizem que ela tem uma atitude altruísta demais. Ela fala assim: leve esse menino, ele é do Senhor. E ela tem no capítulo 2, logo no início do capítulo 2, os 10 primeiros versos mostram como ela estava feliz. Não porque engravidou ou teve um filho, mas porque ela estava entregando esse menino aos cuidados de Deus. Ana faz um cântico de louvor. Ela exalta a Deus por sua justiça, por elevar os humildes, e era onde ela estava naquele lugar, pela fidelidade inquestionável de Deus, não só para com ela, mas para com Ele mesmo. Por isso que a adoração tem que permear a minha vida e a sua. A adoração, ela tem que ser cotidiana. As ações de graças, né? Ó Deus, louvado seja o teu nome, precisam ser as ações de graças notórias na vida de vocês, nessa jornada aqui. Aqui, ser grato por todas as bênçãos que acontecem cotidianamente. A gente precisa agradecer a Deus pelo alimento que tomamos. Às vezes a gente é tão corrido, come a marmitinha tão rapidamente para voltar a trabalhar e nem, oh Deus, muito obrigado por esse café com pão. Aqui, deixa eu fazer um desafio para você. Agradecer a Deus a cada refeição. Colocou o café com pão na mesa. Deus, obrigado por esse café com pão. Para de reclamar porque não tem geleia. A gente tem que começar a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Agradecer a Deus que você está tendo a marmitinha para comer. Chegou a marmita, o motoqueiro entregou a marmita. Você pega a marmita. Senhor, obrigado por essa marmita. Chega à noite, vai comer o sanduíche ou vai fazer uma jantinha. Deus, obrigado por essa refeição. A Bíblia diz o seguinte, que todo alimento que é recebido com ação de graças, ele é santificado. Por isso que eu posso comer a coxinha que a dona do terreiro de Macumba fez e dedicou ao pai de santo dela. Eu posso comer aquela coxinha sem medo. Porque a hora que eu comer a coxinha, eu falo assim: louvado seja o nome do Senhor por essa coxinha. Está santificada. Agora, eu não sei agradecer. Agradeça a cada alimento que você come. Agradeça pelo dia que você começa. Levanta antes de pôr o pé no chão da cama, senhor. Fala assim: Deus, obrigado por mais uma manhã. E para de reclamar, senhor. Chegar em casa à noite, oh Deus, obrigado pela casa, eu tenho para onde voltar. Liga o chuveiro está quente. Abriu a água, tem água na torneira. Você pegou o carro, ligou, ele ligou. Obrigado, Senhor, porque hoje ele está funcionando. Amanhã, obrigado porque ele está funcionando. Deus deve falar assim, é isso aí, dá risada de mim, de você. Vai agradecer pelas coisas, uma cama confortável, pela família que Ele te deu, pela igreja, comunidade de fé, os amigos e tantas bênçãos que não merecemos. Gratidão tem que estar na arquitetura da vida de todo crente para ser vista e apreciada. Se as pessoas virem gratidão na sua vida, a história deles muda. Porque esse é o maior testemunho que um crente pode dar. Porque ser grato, ou sermos gratos, revela fé, uma confiança e aguça a nossa esperança nele. Pense sobre isso.
o Deus gracioso e misericordioso, com Ana, olha só que lindo. Ana, eu te dou um menino varão. Já, se fosse só um menino varão, estava resolvido para Ana, não estava? Mas Deus fala assim, eu sou extravagante. Eu gosto de abençoar, com força. Lá no 1 Samuel 2:21, abre aí para mim. Faz favor, Carol. 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso para com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 outros filhos e 2 outras filhas. Deus extravagante. Espera nele, Senhor, confia nele. Ele é fiel a ele mesmo, inclusive para honrar a fé daqueles que esperam e confiam nele. Quero terminar. A Ana deixou um legado para mim e para você. A fé e a confiança dela em Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, era tão grande que a esperança vai sendo renovada assim, vrum, vrum, e ela vive uma vida abençoada. Eu acho que quando ela ficou grávida do segundo menino, foram mais 3, mais 2 meninas, ela falou assim, Deus! Mesmo quando a gente não vê uma resposta imediata, eu preciso olhar para a Ana. Ou mesmo que a resposta não veio do jeito que a gente queria, eu preciso orar para a Ana. Eu preciso continuar crendo, continuar confiando que Deus já nos ouviu desde o primeiro momento. Ele não desistiu de nós, porque Ele nunca desistiria. E Ana também não desistiu de buscar, porque ela também não desistiria, porque ela sabia quem Ele era. Nós precisamos colocar isso na presença de Deus e falar assim, Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu oro assim às vezes, apressa o dia da tua resposta. Porque eu quero honrar a Deus com o que eu recebo, tudo que eu recebo. Eu preciso honrar a Deus com tudo que eu recebo. Com a minha obediência e dedicação ao Senhor, honrar com tudo que eu recebo. Tudo que eu peço, com clamor, com oração fervorosa, mas tudo que eu peço, eu posso aprender a ser grato. Antes mesmo de receber, eu já ponho nome no menino, Samuel, porque do Senhor eu pedi. Vamos orar. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a levar as nossas preocupações a Ti, em oração fervorosa e confiar em suas promessas. Como Ana achou descanso e segurança no Senhor, nós queremos da mesma forma achar o nosso descanso e segurança na pessoa do Senhor, ó Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. E queremos descansar, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.